Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao meu canal. Temos aqui dois projetos. O projeto Lidas, em que vocês encontram meus comentários, às vezes leitura de livros que eu organizei com outros colegas ou que são de minha autoria. E temos o Outras Lidas, que é onde você está, onde temos sempre 3 momentos sobre livros que eu leio, ou projetos, ou textos que eu leio. Então aqui você encontra sempre um ponto, um contraponto e apontamentos. Tem uma exceção, 2 exceções, lembrei. Uma que eu fiz uma gravação a partir de um projeto junto com a Associação Alos e outra que eu tive uma entrevista, com um grande amigo, Delso Batista. Também estão aí no Outras Lidas. Muito bem. Dessa vez a gente tem como ponto um livro relativamente antigo, que é O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Como contraponto da Biblioteca Celso Fernandes Patelli, nós temos o texto de Angela Davis. Na verdade, é um livro que é uma coletânea de várias entrevistas. A liberdade é uma luta constante. E temos vários apontamentos que eu não vou contar agora não, depois eu conto com mais detalhes. O que é importante é você saber o seguinte: você vai mandar críticas, sugestões, dicas de livros. Eu estou com uma pilha de livros lá em casa que eu vou começar a trabalhar a partir do que as pessoas mandaram para mim. Participe, divulgue, esteja conosco, e vamos comigo ler linha por linha. Muito bem, O Conto da Aia é um livro de 1985, essa é uma edição de 2017, que nunca foi tão atual. A autora se chama Margaret Atwood, tem um outro nome, Margaret Eleanor Atwood, nascida em Ottawa, 18 de novembro de 1939. Está viva ainda, vivíssima, cheia de ideias. Escritora, começou escrevendo poemas aos 16 anos. Tem várias obras com muitos prêmios, poesias, contos, livros infantis e livros de não ficção. O Conto da Aia, ele horroriza tanto o leitor quanto o autor, Esse é um comentário que ela faz. E é é um texto premiado, Então ele recebeu o prêmio Arthur C. Clarke, embora um prêmio de ficção, que ganhou em 87, embora a Margaret Atwood ache que não é ficção esse livro. E sinceramente, dadas as circunstâncias contemporâneas, eu também fico um pouco pensando, se for ficção, pode ser uma ficção especulativa, Mas tem muita coisa aqui que faz a gente pensar que não estamos tão distantes disso. Ele foi transformado em filme por Volker Schlondorf. O roteiro foi da Margaret Atwood. Foi transformado em ópera de Paul Ruders e Paul Bentley, aliás, pela primeira vez apresentado em Copenhague e depois em Londres. E existe uma série em que a Margaret Atwood é consultora, uma série de televisão disponível no Prime Video, com roteiro de Bruce Miller, dos Estados Unidos, de 2017, que ainda está passando, que aliás eu estou assistindo um pouco chocada, um pouco horrorizada, como diz a autora. Muito bem, o livro são relatos de uma aia, daqui a pouco eu explico o que é uma aia nesse contexto, que reside em Gilead. Gilead seria o que os Estados Unidos se transformaram a partir de uma ditadura teocrática. Então algo acontece, guerras, insurgências, revoluções, depois de uma situação de altas taxas de infertilidade, diminuição na população, muita poluição, as infecções sexualmente transmissíveis, muitas situações de guerras químicas e um desastre nuclear, além do uso de inseticidas, etc. Bom, e aí os Estados Unidos se tornam a República de Gilead, onde há uma disputa de poder muito clara, um governo ultra mega misógino, assim, num nível bastante assustador, militarizado e fanático. Nessa República de Gilead ninguém lê, não existe mais escrita, não existe nenhuma letra, tudo é feito na base de imagens. E as informações, claro, numa sociedade como essa, ditatorial, são muito limitadas. Não existe música mais e nenhuma expressão artística.
O mais assustador, né, é como as mulheres ficam nessa sociedade. Então, as mulheres se dividem em vários grupos, né? Então, tem os homens, né, os comandantes, os guardiões, os que tomam conta de serviços práticos, como motoristas, né, carregar coisas, enfim, pilotar, né? E as mulheres numa categoria estratificada e sempre numa lógica de submissão. Então a gente tem as aias, que são mulheres férteis para serem fecundadas, que têm alguma história, isso a gente descobre bem depois, en passant no texto, e aparece isso na série. Não sei, como ela é consultora, talvez seja uma informação verdadeira do livro. Mulheres que têm alguma história de adultério, alguma história de digressão de acordo com aquilo que se pensa nessa sociedade. Então, essas mulheres férteis são as aias, que se vestem de vermelho, vermelho sangue, toda veste, vestido, capa, cachecol e uma touca branca que não deixa, como se fosse um antolho, não deixa elas olharem para os lados. Tem as senhoras dos comandantes, que são inférteis, né, que são estéreis. E tem uma história assim, baseada, né, na religião, baseada na Bíblia, de que essas mulheres deveriam então, comandando a casa, comandar também essas aias que seriam fecundadas pelos comandantes, numa cerimônia, né? E aí nessa cerimônia esse homem copula, porque ele mal olha para a aia, até que ela seja fértil. Só que tanto no livro quanto na série parece que esses homens não são muito férteis. E aí acontece sempre alguma situação clandestina, né? Então, por exemplo, de ter relações com o motorista, com o médico, né? Para que haja, naquela casa, o nascimento de uma criança. A aia fica com a criança amamentando até que ela possa ser transferida para uma outra casa e de novo ser fecundada e surgir outra criança. As senhoras dos comandantes se vestem de azul, né, indicando a pureza delas. Existem também as tias. As tias são doutrinadoras das aias, seguindo uma teologia extremista da Bíblia, né? Então elas fazem essa educação muitas vezes com choque, né? Esqueci o nome do negócio, né? Que você dá choque no outro, né? Igual essas maquininhas tem por aí, né? Que os policiais às vezes usam, e elas se vestem de marrom, né? E todo mundo sempre muito vestido, sempre muito coberto. Mulheres, óbvio, sempre de vestidos, né? Tem as martas, que se vestem de verde, que cuidam dos afazeres domésticos, né? Então elas fazem o pão, o bolo, a comida. As aias fazem as compras e trazem aquilo que as martas solicitam, né? Quando essas mulheres não cumprem, qualquer dessas categorias não cumprem o que é exigido, elas são encaminhadas junto com as mulheres que não são férteis ou já são idosas ou são bocudas ou são inúteis, enfim, para as colônias onde se processam resíduos tóxicos. E claro que essas mulheres ficam numa situação bastante ruim, né? Então são infectadas, né, com toda a situação nuclear, enfim. Além disso, existem as econo-esposas, que são mulheres direitas, corretas, que não têm empregadas, fazem tudo, casadas com econo-homens e compõem aí as econo-pessoas, que são homens de uma categoria inferior. Os motoristas, os carregadores, os pilotos. Então eles podem se casar com essas mulheres valorosas desde que se siga uma religião estrita, né? A responsabilidade pela infertilidade é atribuída aos pecados das mulheres e não ao fato de que os homens ficaram inférteis em função de todo esse conjunto, né, de inseticida, desastre nuclear, guerras químicas, enfim, né? Então isso não está em pauta. As aias têm o nome dos seus donos. Então, no caso, a aia que conta a história aqui, né, ela é Offred. Então, elas têm sempre um off de quem, né? Então, Offred, Off Warren e por aí vai. Eu não vou contar mais nada, porque se eu ficar contando, né, eu concordo com a Margareta, tudo pode acontecer. Mas recomendo.
Então é um livro de 85, muito atual, muito intenso. Recomendo a série também, está na 7ª temporada, né, no Brasil, começou em 2017. E vale a pena ver. Deixa isso quieto, né? Para pensar a nossa época, que não está nada fácil. Nada fácil, nada simples, né? Como contraponto, então, fui lá na biblioteca do Celso e encontrei o livro da Angela Davis. Como eu disse antes, não é bem um livro, que ela escreveu todo, mas uma série de entrevistas, tá? Que foram editadas a primeira vez, publicadas em 2015 e no Brasil pela Boitempo em 2018, né? Eu já utilizei textos da Angela Davis, né? Eu volto a ela pela possibilidade da gente pensar um contraponto em relação à questão das mulheres no conto da Aya. Então, assim, Angela Davis é uma ativista negra muito importante, que já esteve no Brasil, né, mais de uma vez, no Maranhão em 1997, na Bahia em 2008, em São Paulo em 2019, novamente na Bahia em 2023 e no Rio de Janeiro em 2024. Né? Ela é um nome muito importante do feminismo negro. Né? E aqui faço uma pequena colocação que está aqui na página 9. Angela Davis diz o seguinte, né? Nesse sentido dela ser um importante nome desse ativismo. Quando as mulheres negras se movem, toda a estrutura política e social se movimenta na sociedade. Exatamente porque, estando na base, o movimento das mulheres negras desestrutura e desestabiliza as rígidas e consolidadas relações desiguais de poder no sistema capitalista. Nesse sentido, eu me sinto muito convocada, né, por ser uma mulher negra também, e estar aqui graças, basicamente, né, a ter tido a chance de ser educada de uma maneira adequada, consistente, né, e primorosa. Muito bem. A discussão das entrevistas, né, que foram feitas por Frank Barat, que é um ativista de direitos humanos e também escritor, traz para nós em 10 capítulos, que são 3 entrevistas, 6 discursos e uma publicação, a compreensão do que é esse sistema colonial espoliador. E aí a gente não pode esquecer que o Brasil é todo colônia. Né? Nós começamos colônia. O descobrimento do Brasil é colônia. É para ser colônia. Então toda a discussão da Grada Quilomba, que eu também já falei aqui, sobre a plantation, né? Toda essa questão de como que a exploração faz parte da base do nosso funcionamento tem que ser muito bem conhecido. Nós não vamos conseguir sair de uma perspectiva colonial, não vamos adentrar a ousadia do decolonialismo se a gente não conhecer a nossa história. Se a gente não entender, né, que começamos a partir de uma lógica escravista que não acabou. Não acabou. Hoje eu ouvi uma fala num trabalho que eu faço aqui em Minas Gerais, né? Estou falando de Poços de Caldas, né? Então em Minas Gerais, para a Escola de Saúde Pública, que dos tantos jovens que foram internos em comunidades terapêuticas na região mais ao norte de Minas Gerais, um só era branco, todos os outros eram negros. Então não é possível que a gente não faça uma leitura racializada da questão. Né? Quantas vezes, né, a gente está num serviço de acolhimento, de cuidado, e que essa questão racial ela não é pautada. E se ela não é pautada, significa que a gente está sendo conivente com essa mesma exploração. Então pensar esse lugar de uma luta, né, é pensar o lugar de uma luta que é interminável, né, e que eu sempre falo em todos os lugares, que é difícil, claro que é difícil, mas não é impossível. Se fosse impossível, eu não estava fazendo isso, eu ia fazer outra coisa. Na página 27, né, a pergunta que o Frank Barat faz a Angela Davis, a luta é interminável? No capítulo sobre as lutas progressistas contra o insidioso individualismo capitalista. E ela responde: eu diria que à medida que amadurecem, nossas lutas produzem novas ideias, novas questões e novos campos nos quais nos engajamos na busca pela liberdade. Como Nelson Mandela, devemos ter disposição para abraçar uma longa jornada rumo à liberdade. Então, interessa menos aonde vamos chegar
do que a própria caminhada, porque é um processo. E aí a gente precisa pensar, né, contra a violência. Na página 100, as entrevistas são ótimas, viu? Vale a pena ler todas, né? Eu faço aqui só um retrato, né, um excerto, porque eu quis falar dessa questão das mulheres, né, do conto da Aya. Ela vai dizer sobre a questão contra a violência, né, e a importância de se fazer uma discussão que vá contra todo esse quadro que ainda não é de fato abolicionista. Então, diz ela, situar o feminismo em um quadro abolicionista e vice-versa, né, o abolicionismo numa questão feminista, significa que levamos a sério a velha máxima feminista de que o pessoal é político. O pessoal é político, todo mundo se lembra disso, certo? O pessoal é político. Podemos seguir o exemplo de Betty Rich ao pensar em como é perigoso o modo pelo qual a violência institucional da prisão complementa e amplia a violência íntima da família, a violência individual do ataque físico e da agressão sexual. Também questionamos se o encarceramento das pessoas que cometem crimes faz algo além de reproduzir a mesma violência que essas pessoas supostamente cometeram. Em outras palavras, a criminalização permite que o problema persista. Então, tanto na forma do dia a dia, vamos dizer assim, do cotidiano, quanto na forma daquilo que pretensamente estamos cuidando, que é essa questão do encarceramento, nas duas dimensões nós estamos o tempo todo sendo violentos. E quando a gente fala de violência, né, lembro aqui um curso que eu dei, e talvez em breve esteja disponível, sobre psicanálise e agressividade, que a agressividade é do humano. O humano é agressivo. Como é que ele vai fazer a expressão disso, como isso vai ser manejado, é a necessidade para que não se torne violência. Então, para que não sejamos violentos, a nossa agressividade, que é como delimitamos o espaço da gente mesmo, como a gente delimita o espaço do outro para que não nos invada, tem que estar sempre sendo cuidado, zelado, olhado, medido, né? Para que a gente realmente dê conta de não violar o espaço do outro e nem de se deixar violar. Isso implica que a gente tenha sempre uma certa, não sei nem se existe essa palavra, uma certa retitude. Que a gente seja sempre direto, que a gente seja sempre claro. E é possível, inclusive, ser reto, claro, direto, de uma maneira delicada. Não é bem o meu jeito, mas enfim, tem gente que com certeza faz isso com brandura. Eu não sou muito esse estilo, mas sei da importância da gente colocar o limite. Meu pai tinha uma frase importante, ele tinha várias frases legais, mas essa eu carrego até hoje, né? É uma delas. Que quando a gente conversa com alguém, sempre vai ter indisposição. Ou você vai se indispor, ou você vai indispor o outro. De preferência que seja o outro. Então, se eu indisponho o outro e o outro me indispõe, a gente caminha. A vivacidade humana, a dinâmica, ela existe por causa do conflito. O conflito é inevitável entre humanos que são radicalmente diferentes. E o cuidado que a gente tem que ter, né, em cada comunidade, em cada território, de respeitando a particularidade, dar espaço para o cada um. É justamente isso que não acontece num sistema explorador, num sistema capitalista, num sistema que vilipendia as nossas possibilidades cotidianas, que não nos respeita nos limites. O conto da Aya, né, traz para nós assim, o cúmulo do desrespeito que não manejado produz isso. E aí faço aqui alusão a um texto, até não anotei ele, mas lembrei aqui agora, porque eu dei aula disso ontem, a respeito do ensaio sobre a dádiva, do Marcel Mauss. Depois eu coloco lá nos apontamentos, porque ele faz uma discussão sobre a verdadeira sociedade, né, dos tais povos primitivos, né, que de primitivos não tem nada, em que a lei da reciprocidade é o que comanda. E o que é essa lei da reciprocidade? É dar, receber e retribuir. Não para quem te deu, mas alhures, para o outro. Numa lógica exogâmica que faz cultura, né? E que faz, por exemplo, a gente dar de presente para alguém aquilo que a gente gosta. E na hora que a gente dá de presente para alguém aquilo que a gente gosta, a gente dá um pouco da gente, né? A gente dá o nosso espírito junto. Quando isso não acontece, é o que a gente vê, por exemplo, nas listas de casamento, né? Quer dizer, você vai dar aquilo que o outro gosta e você acaba não dando uma coisa que você gostaria. Não vai ali um pouco de você, para que esse um pouco de você faça a marca da sua doação.
né? E esse dar, receber e retribuir são obrigações de uma sociedade. Nossa, nós estamos no lugar errado, porque o que a gente tem justamente na nossa sociedade hoje é a gente reter, é a gente consumir, se consumir e acumular. Eu vi esses dias, mas foi rápido, assim, não consigo nem fazer esse apontamento para vocês. Está no Instagram em algum lugar. É uma fala do Ricardo Antunes, que é um grande pensador da Unicamp, pertinho aqui de Poços de Caldas, no Brasil. E ele vai fazer uma colocação importantíssima. Eu já citei ele aqui no Outras Lidas, né? Lembrem lá quando eu falei do Rádio Escafandro, um podcast, né? Trabalhadores do futuro não sangram. Ele faz um comentário de que já temos condições tecnológicas para que os adultos trabalhadores trabalhem no máximo 3 dias por semana. Por que isso não chega até nós? Por que não é interessante que a gente possa fazer outras coisas da vida? Porque somos explorados. Então, a luta é interminável, mas ela é necessária. E aí ela diz, na página 76, estou falando há muito tempo. E apesar de minha crítica aos encerramentos, sou obrigada pelas restrições de horário a encerrar minha fala desta noite, que era aqui um discurso. Por isso quero tentar encerrar com uma abertura. Pelo mundo afora, as pessoas dizem que desejamos lutar juntas, enquanto comunidades globais, para criar um mundo livre de xenofobia e racismo. Um mundo do qual a pobreza tenha sido expurgada e a oferta de alimentos não seja submetida às exigências do lucro capitalista. Eu diria um mundo onde uma corporação como a Monsanto seja considerada criminosa, onde a homofobia e a transfobia possam ser chamadas de relíquias históricas, juntamente com a punição por meio do encarceramento e as instituições de confinamento para pessoas com deficiências físicas, e onde as pessoas aprendam a respeitar o meio ambiente e todos os seres vivos, tanto humanos quanto não humanos, com quem coabitamos. Então, nesse sentido, é uma luta constante, né? É uma luta interminável, né? Mas, de novo, não é fácil, mas se fosse fácil a gente não estava aqui, né? Mas não é impossível. Se fosse impossível eu não estava aqui, estava fazendo outra coisa, né? Apontamentos. Primeiro um que eu vou trazer aqui em Outras Lidas, que dizem, uma continuidade do conto da Aya, que são os testamentos, tá? Não li ainda, não sei, é um texto de 2019, um livro, né, da Margaret Atwood, seria o conto da Aya, livro 2, né, que como seria crescer em Gilead. Eu vou ler, depois eu conto para vocês. A outra obra que eu gostaria de trazer, que eu já trouxe algumas vezes e que já li e reli, é Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é coreano, mas radicado na Alemanha. Tem vários livros dele no Brasil, todos não, a maioria da editora Vozes. Esse é de 2017 e ele vai fazer uma fala importante sobre como a gente tem uma sociedade que parte de uma lógica disciplinar para uma lógica de empenho. Diz ele, a sociedade disciplinar de Foucault, Michel Foucault, né, aliás, eu estou lendo um livro dele, logo vou trazer aqui, feita de hospitais, asilos, prédios, quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito tempo entrou uma outra sociedade, a saber, uma sociedade de academias de fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos. Nesse sentido, aqueles muros das instituições disciplinares que delimitam os espaços entre o normal e o anormal se tornam arcaicos. A analítica do poder de Foucault não pode descrever as modificações psíquicas e topológicas que se realizaram com a mudança da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Também aquele conceito da sociedade de controle não dá mais conta de explicar aquela mudança. Ele contém sempre ainda muita negatividade. É legal, né, que na leitura do Byung-Chul Han, nesse momento que ele faz esse comentário da sociedade do desempenho e que a discussão das instituições, tal como Foucault trouxe, e que conceitua, por exemplo, um aspecto do biopoder, não sustentam mais o que a gente observa hoje, né? Também já discuti aqui o ensaio, foi um ponto, necropolítica. Nós temos hoje uma discussão necropolítica grave, preocupante e assustadora, onde as pessoas numerificadas passam a não ser mais consideradas como viáveis
interessantes e é de preferência que elas não sofram nada. Toda vez que um sofrimento aparece, ele precisa ser rapidamente medicalizado. Primeiro ele é psicopatologizado, como se a gente colocasse uma etiqueta, como se não, a gente coloca uma etiqueta, né? E a partir dessa etiqueta, rumo à medicalização. Eu vi um videozinho hoje, vou também mandar para vocês, que se chama Ex-ET. Vocês vão achar muito interessante, né, a forma como eles apresentam as crianças naquele videozinho. Muito bem. Na página 27, ele vai dizer que essa sociedade do desempenho cria uma depressão própria, por culpa da pressão do desempenho. Então, diz ele, o que causa a depressão do esgotamento não é o imperativo de obedecer apenas a si mesmo, mas a pressão de desempenho. Vista a partir daqui, a síndrome de burnout não expressa o si mesmo esgotado, mas antes a alma consumida. Então, a gente tem que lembrar que essa é a época, como dizia Lacan, que a gente consome, né, consome até que se consome, né? Então é nesse sentido que a gente se acaba. Nessa consumição, tudo isso afeta a nossa lida com o tempo. O capital não descobriu ainda um jeito de se aproveitar da passagem do tempo, mas descobriu um jeito de nos roubar a vivência do tempo, né? E ele comenta, a técnica temporal e de atenção multitasking, multitarefa, não representa nenhum progresso civilizatório. A multitarefa não é uma capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e de informação pós-moderna. Trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. Um animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida tem de ocupar-se ao mesmo tempo também com outras atividades. Deve cuidar para que ao comer ele próprio não acabe comido. Ao mesmo tempo tem de vigiar sua prole e manter o olho em seu ou sua parceira. Na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir sua atenção em diversas atividades. Por isso não é capaz de aprofundamento contemplativo, nem no comer, nem no copular. O animal não pode mergulhar contemplativamente no que tem diante de si, pois tem de elaborar ao mesmo tempo o que tem atrás de si. Não apenas a multitarefa, mas também atividades como jogos de computador geram uma atenção ampla, mas rasa, que se assemelha à atenção de um animal selvagem. Nossa, vivemos como animais selvagens, comendo e com medo de sermos comidos. Nessa questão específica da contemplação, ele aponta, página 51. A vida contemplativa pressupõe uma pedagogia específica do ver. No Crepúsculo dos Ídolos, obra de Nietzsche, há a formulação de 3 tarefas em vistas das quais a gente precisa de educadores. Devemos aprender a ler, devemos aprender a pensar, devemos aprender a falar e a escrever. Aí dá para a gente entender totalmente por que no Brasil as pessoas não leem. Porque se a gente começar a ler, a gente vai começar a pensar. Se a gente começar a pensar, nós vamos começar a falar e escrever sobre isso que a gente lê e o que a gente pensa. Não é interessante a gente pensar. Por isso que no conto da Aia não se deixam as pessoas lerem. Por isso que no conto da Aia não é interessante que as pessoas pensem. Só é importante que elas continuem. E aí, finalmente, ainda dentro dessa mesma obra, ele faz alguns apontamentos sobre a questão do capital, né? No sentido do quanto isso é violento. A economia capitalista absolutiza a sobrevivência. Ela se nutre da ilusão de que mais capital gera mais vida, que gera mais capacidade para viver. A divisão rígida, rigorosa entre vida e morte marca a própria vida com uma rigidez assustadora. A preocupação por uma boa vida dá lugar à histeria pela sobrevivência. A redução da vida a processos biológicos vitais deixa a vida desnuda, déspia de toda narratividade. Leia-se aí, né, toda a discussão reducionista, né, do neurodesenvolvimento, neuro isso, neuro aquilo, como se a gente fosse só uma questão neuroquímica. Retira à vida a vivacidade, que a vida é algo muito mais complexo que mera vitalidade e saúde. A mania da busca por saúde surge sempre que a vida se tornou desnuda, como uma célula de dinheiro, e quando todo o conteúdo narrativo se esvaziou. Frente à atomização da sociedade e à erosão do social, sobra apenas o corpo do eu, que deve ser mantido sadio a qualquer preço.
A vida desnudada faz desaparecer toda a teleologia, todo ser para, em função do que valeria a pena estarmos saudáveis. A saúde torna-se autorreferenciável e se esvazia num expediente sem meta. E isso, assim, faz pensar muitas questões, né? Quer dizer, estamos vivos até quando estamos para morrer, estamos vivos quando estamos doentes, estamos vivos e fazemos narrativas em situações extremas, estamos vivos. Né? Estarmos vivos é termos nomeação, história, encontro, possibilidades de processo e de tempo, de vivência do tempo. Continua ele. A vida do homo sacer, da sociedade de desempenho, é sagrada e desnudada a partir de uma outra razão bem distinta. É desnuda porque está despida de toda transcendência, porque foi reduzida à imanência da mera vida, que deve ser prolongada a qualquer custo e com todos os meios. A saúde é elevada à nova deusa. Por isso a mera vida se tornou sagrada. Os homens sacri da sociedade de desempenho distinguem-se dos da sociedade soberana pela especificidade ampla de que são absolutamente impassíveis de serem mortos. Sua vida equipara-se à de mortos vivos, estão por demais vivos para morrer, por demais mortos para viver. Só um lembrete, também não sei onde que está essa referência, vou ter que procurar. Quem gosta de terror, quem gosta de zumbi, eu não gosto de zumbi, mas gosto muito de terror, vai lembrar disso. Madrugada dos Mortos, que é o primeiro filme de zumbis, aconteceu dentro de um shopping. Olha que coisa mais emblemática. É isso, né? Então, assim, se você nunca viu outras lidas, né? É mais ou menos isso. Não rendeu muito, porque eu não posso contar muito o conto da Aya. Eu quero que você assista depois, né? Que você leia, assista a série, depois você me conta o que você achou. Vamos trocar figurinhas, possibilidades. Não se esqueça das minhas dicas. E eu espero você da próxima vez. Até lá.